Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então pessoal, eu gostaria hoje de trazer um assunto que foi muito relevante na minha vivência enquanto mãe do Pedro, que é a questão das terapias. Quando o Pedro foi diagnosticado com autismo, na verdade eu comecei as terapias antes de ter o diagnóstico fechado. Porque eu já tinha assim, uma suspeita, né, de alguma coisa, tudo, só que não tinha, assim, nunca, não tinha ainda escutado de um profissional, né, o que ele realmente tinha. Até que um dia eu fui fazer um exame que um neuro, que um, ai meu Deus, otorrino passou para ele, eu fui fazer pelo SUS. A doutora, ela atendia pelo SUS. E com 10 minutinhos que ela estava com o Pedro, ela virou para mim e disse que o Pedro tinha traços de autismo. Confesso para vocês que foi muito difícil quando eu ouvi isso, né? Eu não conseguia entender porque até então eu tinha o conhecimento do autismo que eu tinha era aquele autista que ficava se batendo, que ficava se balançando, né? Que andava na ponta do pé, tudo, e o Pedro não tinha isso, né? Inclusive a gente ficou um ano levando o Pedro psicólogos e em outros médicos para tentar ver o que tinha. E toda vez, teve uma vez mesmo que eu fui, e a psicóloga olhou pra gente e perguntou para mim se ele andava na ponta do pé. Aí eu disse que não, anda normal. Ela virou para mim e disse: mãe, pode ir embora. Se por um acaso ele começar a andar na ponta do pé, você volta. Tipo assim, né? Aí tá. E nesse dia que eu ouvi essa pediatra me disse que o Pedro tinha traço de autismo, eu passei uma semana na loja. Eu ia deixava ele na creche, ia para a loja, ia para a internet pesquisar sobre autismo. E foi uma semana de luto, uma semana de choro, uma semana de desespero, uma semana que eu me sentia assim, impotente, sabe, incapaz de ajudar o meu filho, de fazer alguma coisa pelo meu filho, né? Aí até que um dia apareceu lá no YouTube um filme, Meu Filho, Meu Mundo. Eu recomendo esse filme para todo mundo. Eu não canso de falar desse filme, que foi esse filme, primeiramente Deus, né? E segundo, esse filme que me deu inspiração para eu começar as terapias do Pedro. E depois de conseguir assistir esse filme, porque ele é um pouco grande, né? E ele também é tudo em inglês, então eu fui vendo devagar, assistindo devagar. Aí eu comecei terapia. Aí quando eu assisti esse filme, eu já comecei a pesquisar sobre tratamento para o meu filho. O que eu poderia estar fazendo para estar ajudando, para estar melhorando a situação dele. Porque o Pedro, gente, igual vocês olham nos vídeos, hoje vocês veem ele interagindo, vê, né, igual o vídeo que eu fiz de agradecimento, né, ele brincando tudo, mas o Pedro não era assim. O Pedro, você podia chamar ele de qualquer nome que fosse, ele não atendia, era como se ele fosse surdo, ele não dava atenção nenhuma. O que ele dava atenção era no que ele estava assistindo. Se ele estivesse na sala, ligasse uma televisão lá no quarto, passando Chaves, Pica-Pau, Patati Patatá, coisa que na hora ele ia, curtia, dançava, fazia tudo, mas com a gente, eu podia chamar ele, fazer o que fosse que ele não atendia. Aí então eu comecei as terapias, né? E a minha visão de mãe, o meu entendimento como mãe, eu entendia o quê? Quanto mais terapias, quanto mais eu colocasse meu filho para fazer terapias, melhor seria para ele. Aí eu comecei, tudo que eu podia fazer sem laudo, eu fiz. Eu comecei a fazer fono, TO, acompanhamento com a psicóloga, ecoterapia, que foi uma terapia muito boa, que ajudou muito ele. Inclusive, assim, eu recomendo muito a ecoterapia, tá? Que tipo assim, fez a diferença, né? Então, assim, eu entupi ele de terapia, sabe? 2, 3, 4 terapias por dia, e terapias, saía de uma, emendava na outra, saía de uma, emendava na outra, tudo. Eu trabalhava na loja, eu fechava a loja, levava ele para terapia, voltava para a loja, deixava ele na creche, tipo assim, era uma correria, uma loucura. Até que um dia, né, eu conversando com uma psicóloga, inclusive era a psicóloga do meu filho, aí ela me perguntou como que era a rotina, como que estava sendo a rotina. Aí eu contei, né, da quantidade de terapia, do que a gente fazia, aquela correria toda, né. Aí foi aí que ela me alertou. Ela virou para mim e falou assim: mãe, terapia não é só estar dentro de uma clínica.
está dentro de uma sala de uma clínica com um terapeuta. Terapia é tudo aquilo que você faz para aprimorar o desenvolvimento do seu filho. Tudo aquilo que você puder fazer, principalmente na questão da interação, também é terapia. E ela conversou muito comigo a respeito disso e eu carrego esse aprendizado para a minha vida, sabe? Eu falo para as mães, os grupos que eu participo, eu tento passar isso, entendeu? O quanto o Pedro melhorou depois que eu passei a fazer terapias alternativas, vou dizer assim, entendeu? O que seria essa terapia? Levar o meu filho pra pracinha. Aí eu comecei a levar quinta, sexta, sábado, domingo. Saía do serviço, pegava ele, levava pra pracinha pra brincar, pra pular, pra estar com pessoas, pra estar ali, né? Passei mais no shopping com ele, por mais que chegasse lá, ele gritasse, jogasse no chão tudo, mas eu insistia, tudo. Hoje ele faz tudo. Passei a levar ele para ir na padaria, tomar um café, comer um salgado, comer um lanche, alguma coisa assim, né? Coisas que ele não aceitava entrar numa padaria, ele não aceitava entrar num lugar diferente. Se eu saísse de casa para ir na igreja, eu tinha que ir diretamente para a igreja, acabou o culto, para casa. Eu não podia conversar com ninguém, eu não podia para nada, porque ele entendia que saímos para ir para a igreja, não foi para conversar, não foi para ir na padaria, não podia fazer nada. Hoje, sabe, eu já consigo fazer tudo isso com o Pedro, eu consigo ir no shopping, eu converso com ele, filho, nós vamos fazer... Ah tá, e outra coisa que a psicóloga me ensinou também, porque o Pedro corria muito. O Pedro corria, o Pedro não parava, o Pedro corria, era um correr desesperador. Porque ele não corria pro parquinho para brincar, não, ele corria por correr. Na frente, se tivesse que entrar na frente de um carro, ele entrava, assim, sem noção nenhuma. Aí ela me ensinou a fazer o quê? Enumerar as coisas que a gente ia fazer, né? Pedro, amanhã nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. Só que o que acontece? Eu tenho que seguir a sequência até hoje. Hoje ele tá com 12 anos, eu tenho que seguir a sequência. Se eu falar para ele que eu vou na padaria, na igreja, no supermercado, eu tenho que ir na padaria, na igreja, no supermercado. Do jeitinho que eu falei com ele, eu tenho que fazer. Então, assim, é isso que eu quero passar aqui, gente. A questão das terapias não é quantidade de terapia, é qualidade. Eu aprendi que o que ajuda muito o meu filho, e eu tenho certeza que vai ajudar também outras mães, outras crianças. Lógico que não estou generalizando, porque eu entendo perfeitamente que um autista não é igual ao outro, né? Uma criança não é igual a outra, eu entendo isso perfeitamente. Isso aqui que eu estou falando é a minha experiência enquanto mãe, entendeu? E que hoje eu vejo muitas mães brigando, até na justiça mesmo, brigando porque quer ter 20, 30, 40 horas por semana de terapia. Mas a criança precisa viver, a criança precisa ser criança. Uma criança, antes de ser autista, ela é criança. Ela precisa brincar, ela precisa ter aquele momento de não fazer nada, aquele momento dela, ela precisa desse momento, né? E eu descobri, diante de tanto apanhar, de tanto, né, insistir em fazer diversas terapias ao mesmo tempo, né, eu aprendi o quê? Que não é a quantidade de terapia, não é a quantidade de fono, não é a quantidade de psicólogo, não é a quantidade, e sim a qualidade. Eu aprendi que eu levar o meu filho no supermercado para ele me ajudar a fazer compra, incluir ele nessa compra. Meu filho, pega uma batata, meu filho, pega um biscoito, vamos pegar um biscoito, vamos comprar um leite. O que você acha da gente fazer isso? Igual agora, ele ama fazer bolo, aprendeu a fazer bolo de chocolate, ama fazer bolo. Vamos comprar um bolo, meu filho, de chocolate? Nós vamos no supermercado, eu deixo ele pegar o bolo, eu deixo, agora, meu filho, o leite. Assim, eu incluo ele, entendeu? Nas minhas atividades, eu incluo ele em casa. Pedro Felipe, guardar os tapetes, Pedro Felipe, guardar as vasilhas, Pedro Felipe, arruma a mesa. Por quê? Isso, gente, é terapia. Por mais que não pareça, isso é terapia. Eu falava com o Pedro assim, Pedro, pega um copo pra mamãe. Ele olhava pra mim, tipo assim, o que essa mulher tá falando? Ele não sabia o que era copo, mas se ele precisasse do copo, ele sabia que o copo era para beber água, beber suco, ele sabia a utilidade do copo. Porém, ele não assimilava a palavra com o objeto, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar isso também. Pega tal coisa pra mamãe, meu filho. Aí eu vi que ele não sabia, aí eu pegava, ia lá, mostrava tudo. Semana passada, eu pedi pra ele pegar uma maçã pra mim. Eu tava num quarto, eu falei, Pedro, pega uma maçã pra mamãe. Eu não acreditei, eu me surpreendi, porque não demorou nada, ele chegou perto de mim com a maçã.
lá na geladeira, foi lá na geladeira, pegou a maçã e trouxe. Então, tipo assim, esse é o resultado. Tipo, né, é uma coisa assim que é muito gratificante, porque quando a gente descobre que a criança tem autismo, é uma coisa tão dolorosa, é uma coisa tão desoladora, porque, tipo assim, não existe uma cirurgia para fazer, para curar, não existe um remédio que eu tô... Não existe, é o tempo, as terapias e o tempo. O tempo é o nosso maior aliado, né? Na questão das terapias, na questão da melhora, porque eu sei que, enquanto mãe, eu posso dizer com propriedade, a gente tem uma ansiedade, a gente tem uma agonia, a gente tem uma vontade de ver o nosso filho falando, o nosso filho fazendo as coisas. Eu digo porque eu sonhei por anos, eu sonhei, eu ouvi o Pedro falar mamãe, entendeu? E hoje, quando eu escuto ele falar mamãe, chega a dar meu coração chega a acelera, porque é uma coisa tão grandiosa, é uma emoção tão grande ouvir ele com 12 anos falar mamãe, sabe? E tipo assim, esse sentimento é só a gente, só nós que somos mães, né, que temos nosso filho com a nossa necessidade, né, só a gente que sabe dar valor. É uma coisa única, né? E é isso, gente. Eu gostaria muito que vocês pudessem curtir, né? Compartilhar para alguma mãe, de repente alguma mãe que descobriu agora, está passando por aquele momento difícil, né? Ou compartilhar entre famílias também, porque também existe uma necessidade muito grande da família entender que a criança tem autismo, da família atender que nós, enquanto mães, nós precisamos de apoio, né? E quando eu falo de apoio, eu não estou falando de dinheiro, não, eu estou falando de uma ligação, entendeu? Quantas mães reclamam comigo que não recebem uma ligação para perguntar se a criança está bem, da família, da avó, das tias, não recebem, tipo assim. Então, assim, é muito importante a família saber que a gente precisa ser abraçada, né? Os nossos filhos precisam ser amados, né? E que autismo não pega, gente. Autismo é só um jeito diferente da pessoa ver o mundo. Autismo não é contagioso. Autismo não é. Então, assim, eu passo por isso, eu tenho passado por isso nesses 12 anos. Hoje eu lido muito bem com essa situação, hoje eu aprendi a lidar, mas quantas vezes eu já chorei, quantas vezes eu já parei de ir em algumas igrejas porque não aceitavam o meu filho. Nunca falaram nada na questão de não aceitar, mas os olhares, se levantar quando eu chegava com ele, que eu sentava, as pessoas ia saindo assim, como se meu filho fosse um leproso, sabe? E tipo assim, são coisas que só o tempo faz a gente aprender a viver com isso. Hoje, eu chego no lugar com meu filho, os incomodados que se mude. Eu aprendi a lidar com isso, eu aprendi a ter essa resistência, né? Mas quando a gente, no início, não é fácil, não é fácil. Então, assim, eu conto muito com a colaboração de vocês, tá, gente? Eu conto muito com apoio, né? Eu não tenho recebido muito apoio dos grupos, né? Não entendo bem porquê, né? Porque eu acho que onde a gente teria que ter mais união, ser mais unidos, e infelizmente é o lugar onde eu tenho menos apoio, né? Mas se alguém quer assistir esse vídeo, sentir no coração, sentir o desejo de transmitir, de compartilhar com alguém, é muito bom. É muito bom. É importante que essas informações cheguem a mais pessoas, né? Para que mais pessoas ficam melhores orientadas, né? Porque a gente fica perdida. A gente fica perdida quando começa a fazer essa terapia, quando a gente descobre, a gente quer ajudar, só que a nossa vontade de ajudar é tão grande que às vezes a gente acaba até atrapalhando, né? E eu quero agradecer o apoio de vocês, quero agradecer nesse momento que eu fiquei aqui, né? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas faz parte, né? É isso, gente. Muito obrigada, tá? Mais uma vez eu agradeço de coração mesmo. Muito obrigada pelo apoio, pelo companheirismo, tá? E é isso.